A Santa Inquisição, como o próprio nome diz, é o Santo Inquérito. O que é um inquérito? É você questionar a pessoa por atos cometidos. Inquisitor é aquele que questiona, é o que pergunta. A Inquisição, ela tomava as denúncias que eram feitas pela sociedade. A sociedade denunciava as pessoas. Neste momento, a sociedade é teocrática, né? Nós temos que lembrar que, nesse momento, a igreja é o centro do universo e que está, inclusive, corrompida por aqueles que compraram seus títulos e que não aceitavam ser questionados. Então, qualquer prática que se desviasse do olhar desta igreja era considerada uma prática abominável. Então, a sociedade denunciava as pessoas que tinham atitudes duvidosas acerca da fé cristã católica da época. E essa denúncia era levada para um tribunal de inquisição. O tribunal era montado e o acusado era questionado sobre as suas práticas. Essas práticas, se correspondessem com a verdade da igreja, o acusado era, portanto, inocentado pelo tribunal. Caso o acusado tivesse práticas que iam contra aquilo que a igreja da época acreditava, que ia contra o que a sociedade da época acreditava e considerava ser ilícito, ele era acusado. E ele tinha como se arrepender, ou seja, negar aquilo que ele tinha feito e fazer uma declaração pública de que ele estava errado. Só que como forma de resistência e como forma de manifesto contra essa igreja da época, muitos não negavam aquilo que eles faziam por não considerar um erro, por não considerar um equívoco. E então, o Tribunal da Inquisição condenava essa pessoa de acordo com as leis do Estado. E o Estado aplicava as penas. Que era o braço secular. Que é o braço secular. Porque a igreja, assim como qualquer religião, isso vem desde o judaísmo, a gente vê isso. A regra é religiosa, a pena é estatal. Nós vamos ver isso em Jesus. Por que que Jesus, quando é levado para Pilatos, ele tem que ser acusado de ter se passado por César? Porque isso é um delito romano. Porque se ele fala que ele é Deus, Pilatos não ia se preocupar com isso, que não diz respeito à religião. Tem nada a ver com César. Ele vai falar, não, mas ele fala que ele é rei. E nós não temos outro rei além de César. Aí vai contra o Estado. Vários momentos Jesus é colocado à prova, diante da mulher adúltera. Senhor, ela foi pega em adultério. O que manda a lei de Moisés, a religião? Que ela seja apedrejada. Uhum. Só que o Estado é que executa, a religião não executa a pena. A lei manda apedrejar. Quem é que tem autoridade para apedrejar? O Estado. Se Jesus fala que tinha que apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra o Estado, contra o Império Romano. Tomando o lugar do Império. Justamente. Se ele fala que a lei estava errada, ele estava indo contra a religião judaica e ele é que seria julgado. Ele fala, a lei é clara, que ela seja apedrejada. Porém, o cumprimento da lei tem que se dar por uma mão limpa. Então, quem não tiver pecado, comece a executar a pena. Então, Jesus estava sempre sendo colocado à prova com relação à autoridade do Estado e à autoridade da religião. A mesma coisa foi na Idade Média. Então, quem executava a pena era o Estado. O problema é que os inquisitores eram os religiosos, que quem fazia a lei era a religião. A pena quem dava era o Estado, e o Estado executava a pedido da igreja. Então a Inquisição é um período, de fato, muito triste e trágico da história da igreja. Porém, nós temos que entender que quem estava no poder neste momento não eram cristãos que se tinham corrompido. Era gente corrompida que tinha se batizado. Foi isso que o senhor explicou agora há pouco. Desde o começo. Então, essas pessoas que estavam ali em troca de poder, elas executavam isso, porque qualquer coisa que vinha contra a sua legitimidade, eles tinham que extirpar. Por isso que a ideia de queimar as pessoas está muito ligada à ideia de colocar um final. Porque quando você queima, não sobra absolutamente nada. Então não tem como você nem fazer relíquia de alguém que foi queimado. Tanto que nós temos vários santos da igreja que foram condenados pela Inquisição.
e que hoje são canonizados e nós rezamos pela intercessão deles. A própria padroeira da França, que é Santa Joana d'Arc. A própria Idelgarda de Bingen, a santa da qual eu sou devoto, doutora da igreja, que foi tornada doutora pelo Papa Bento XVI. Idelgarda foi condenada pela Inquisição, por quê? Porque ela trabalhava com manipulação de ervas e ela era considerada uma bruxa, uma feiticeira. Era uma monja beneditina do século X, que viveu entre o século X e XI, e ela vai ser condenada pela Inquisição. Sabe por que ela não foi morta pela Inquisição? Porque condenada ela foi. É porque quando saía a sentença, ela entrava em êxtase e começava a falar toda a vida imoral de quem estava julgando. E ela dava nome a todo mundo. Ela entrava em êxtase e começava, fulano fez isso, 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 ciclano fez isso, isso, isso. O povo vazava de perto dela, meu filho. Porque vai, essa louca vai contar tudo, quem vai sair queimado daqui somos nós. Deixa essa doida dentro do convento. Essa foi além dela. do que Jesus disse, né? Quem não tiver pecado, que atire. Ela acusou os pecados. Ela tinha como, né? Então ela entrava em êxtase e falava o pecado de quem estava julgando ela por fazer remédios com plantas. Seria aquele dom de ciência que São Padre Pio tinha. Dom de ciência. E assim, Idelgarda tinha vários outros. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade. A farmácia de Idelgarda foi transferida da Alemanha para Roma. A pedido do Papa. Alguma coisa a respeito disso. Isso. A farmácia original dela existe hoje em Roma, no bairro de Trastevere. Vocês podem visitar a farmácia de Santa Idelgarda. Os remédios até hoje são feitos com a receita original dela. Tudo que ela fazia para cura por meio das ervas. O que para a Idade Média era considerado um absurdo. Por quê? O que estava no auge? A medicina. Então você está desvalorizando a ciência que os grandes estão acessando para cuidar do povo com mato. Então, peraí, nós vamos desvalorizar o dinheiro que se paga por uma consulta, a profissão do médico que agora começa a ganhar status. Por quê? Porque você está tomando chá de picão para curar fígado, para curar hepatite. Então, ela era considerada bruxa. Então, essas eram as condenações, né? Tudo que é contra os interesses deste falso cristianismo que dominou a igreja por alguns séculos, infelizmente.